de uma forte teoria chamada teoria natalista. Antes do nascimento com vida, pessoa não há. Essa é uma teoria tradicional que é abraçada pelo pai do antigo Código Civil brasileiro, Clovis Bevilacqua, que dizia: antes do nascimento com vida não há personalidade. Será que não há pessoa? Se a lei diz que põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro? O fato é que a teoria natalista, ela leva a uma conclusão imediata. Se o nascituro não é pessoa, mas tem direitos, como é que eu atribuo direitos a quem não é pessoa? E aí a lei vai, aliás, ontem o professor Ascensão falava dos direitos do morto ou da família do morto, após a morte. Aí o direito vai e constrói por ficção o que se chamou de personalidade condicionada ou condicional, sob a velha e boa condição suspensiva, se com vida nascer, caso com vida nasça. E nessa hipótese, então, os natalistas afirmam que o nascituro é ente protegido, tem direitos, vírgula, desde que a lei os assegure. E o Código Civil brasileiro assegura direitos, por incrível que pareça, mais de índole patrimonial do que de índole pessoal ao nascituro. O nascituro do Brasil pode ganhar bens por doação, é expressa a possibilidade de doação em favor de nascituro, desde que aceita pelos seus pais ou representantes. É possível que o nascituro receba herança por sucessão legítima, pela testamentária é óbvia, basta que a vontade indique, mas pela sucessão legítima é possível. E é possível uma figura para proteger o nascituro, que é o chamado curador ao ventre. Se o pai e a mãe daquela criança em gestação, o nascituro, perdem o poder familiar, o juiz pode nomear alguém para representá-lo, para proteger os seus interesses. Por exemplo, quando a mãe pratica violência física contra os outros filhos, o juiz destitui o poder familiar, então aquela instituição atinge todos, até o nascituro que está no seu ventre. E eu teria uma pessoa para representar o nascituro, claro, porque é um conflito de interesse entre a mãe, que espanca os outros filhos, o pai muitas vezes desconhecido, então não entra na seara jurídica, e o nascituro. Mas a condição é suspensiva, se nascer com vida. Portanto, ele tem, naquela trilogia de Pontes de Miranda, existência, validade e eficácia, os direitos patrimoniais existem, são válidos, vírgula, mas estão com os efeitos suspensos até o nascimento com vida. E daí vocês me perguntariam, mas segundo a teoria natalista, o nascituro tem direito a alimentos? Não, porque a lei não prevê expressamente. E o nascituro só teria os direitos que a lei expressamente prevesse. É verdade que o Brasil resolveu a questão, daqui a pouco eu falo, uma lei chamada dos alimentos gravídicos, que aliás é um adjetivo, nós estamos em Portugal, que não tem sentido semântico nenhum, porque alimentos gravídicos seriam os alimentos da própria gravidez, e gravidez não come, gravidez não se alimenta. É um problema de dispersão do sentido da locução. Mas o nascituro teria direito à personalidade? Pela teoria natalista, também a resposta é negativa. Não é a teoria que prevalece no Brasil. A teoria que prevalece no Brasil é a teoria concepcionista. É a teoria que superou o natalismo jurídico. E como é que se constrói essa teoria? A partir da fusão nuclear do gameta masculino com o gameta feminino com o masculino, há concepção. Havendo concepção, há personalidade. Outro dia um aluno perguntava, mas professor Simão, se há a fusão nuclear sem que haja nidação no útero, não seria melhor chamar essa teoria não de concepcionista, mas de outro nome? Porque na hora da nidação é que surge a pessoa, surge a personalidade, logo a pessoa. Eu explicava ao aluno que da fusão nuclear, em que a mulher por alguma razão espere aquele ser que não adere ao útero, portanto não nidifica, para o direito isso é irrelevante. Primeiro que é extremamente rápido. Se ela não tem adesão ao útero, aquele ser vivo vai ser expelido com uma rapidez incrível. E para o direito, então, é de pouco ou nenhuma utilidade discutir se aquele ente, aquela fusão nuclear é ou não pessoa. É com a nidação que começaria a personalidade, segundo a teoria concepcionista. Isso gera uma revisão dos valores. Primeira revisão de valores. O nascituro tem direito a alimentos, claro, porque é pessoa. E se eu não viabilizo os alimentos durante a gravidez, eu comprometo o próprio direito à vida.
Ou seja, a gravidez não chega a bom termo. Essa construção é pacífica no Brasil. O nascituro pode propor ação em seu próprio nome pedindo alimentos em favor do seu pai. Parênteses. Essa lei que eu citava agora há pouco, de maneira crítica, a lei dos alimentos gravídicos, ela expressamente concede o direito à gestante de, em seu próprio nome, pleitear os alimentos. Portanto, a lei de alimentos gravídicos não reconhece ao nascituro, mas a mãe, aquela que está esperando a criança. E é curioso isso, porque a própria lei brasileira, que deveria ser concepcionista e não avançou, diz o seguinte: depois que a criança nasce, os alimentos são convertidos em favor da criança. Ou seja, a mãe deixa de ser a titular dos alimentos que passam ao filho. Me parece que seria mais claro que o filho fosse titular desde logo. Talvez se colocar a mãe, a gestante, como titular dos alimentos, tenha tido um caráter ampliativo desses alimentos. Porque os alimentos gravídicos são para custear a gravidez, inclusive na parte de exames, na parte de medicamentos que a gestante precisa adquirir naquele período. Então, talvez a ideia dos alimentos gravídicos é maior do que alimentos em favor do nascituro. Então, talvez seja correto. São alimentos para a gravidez, como se a gravidez se utilizasse daqueles alimentos. O aditivo gravídico é péssimo, a lei é pessimamente mal redigida, mas pelo menos temos uma vantagem. Garante à gestante uma gravidez digna. Portanto, todos os defeitos ficam apagados diante da boa solução que a lei acaba conferindo. Segundo efeito da teoria concepcionista: direitos da personalidade em favor do nascituro. Isso hoje no Brasil não se discute. Ainda agora há pouco eu ouvi a professora falando em ecossonografia, que eu acho que no Brasil eu chamaria de ultrassonografia. A Mara já me explicou que é a mesma coisa. Ecografia, a gente chama de ultrassonografia, que é o uso, a partir daquelas imagens. Eu poderia usar as imagens do nascituro enquanto no ventre materno, por exemplo, o nascituro de uma pessoa famosa, que se vende aquelas revistas aos montes? Claro que não. Há uma proteção da própria imagem do nascituro. O Brasil acompanhou um procedimento judicial muito interessante, em que um humorista foi à televisão, num programa de humor muito assim assistido, e fez uma piada de péssimo gosto. Eu não vou fazer a piada que é de péssimo gosto, mas eu vou traduzi-la. Basicamente, falando de uma senhora que estava grávida, uma senhora muito famosa, uma jovem senhora, o humorista disse nesse canal de televisão: eu manteria, ele usou esse termo tão simpático, eu manteria relações sexuais com ela e com o filho dela. Foi o termo que ele usou de uma maneira chula, vulgar. O pai da criança, a mãe da criança, essa cantora famosa, e a própria criança demandaram indenização por dano moral. Portanto, se fosse só em favor dos pais, o exemplo não teria cabimento numa aula sobre quando começa a personalidade. Mas o próprio nascituro era autor da ação e ganhou uma indenização por dano moral pela sua imagem que ficou abalada.